Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós vamos abordar dois temas importantíssimos: arte e saúde. Em arte, eu tive o privilégio de assistir à reestreia de Ricardo III no Centro Cultural São Paulo, uma peça montada pela Companhia da Matilde, de São Caetano do Sul. Eu conversei com o diretor dessa companhia teatral, Eric Busoni, que fala não só desta montagem, mas também de um projeto ousadíssimo, que é, nos próximos 10 a 12 anos, montar as 39 peças de William Shakespeare. Em Ricardo III, eu conversei com Chico Carvalho, um jovem ator maravilhoso que faz o personagem principal da peça. Conversei também com a atriz Maiara Magri, que dispensa apresentações. E para encerrar esse bloco de reportagem, ou esses blocos de reportagem, eu conversei com Marcelo Lazarato, o diretor-geral de cena do espetáculo. Depois disso, nós cobrimos a solenidade de transmissão de posse na presidência da Fundação do ABC e na diretoria da Faculdade de Medicina do ABC. Foi uma cerimônia bastante concorrida, com o anfiteatro completamente lotado e, entre várias autoridades, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Dr. Arthur Quioro. Ele não quis falar sobre isso, mas nesse momento ele deve estar sendo confirmado pela presidenta Dilma Rousseff como o novo ministro da Saúde. Arthur Quioro falou da importância da parceria da Fundação do ABC com a saúde de São Bernardo, com o novo hospital de clínicas que começou a funcionar nesse momento. Mas eu conversei também com o secretário estadual da Saúde, Dr. Davi Uip, ex-aluno da Faculdade de Medicina do ABC, da segunda turma, formado aqui, e que falou de várias ações também de promoção em conjunto entre o governo do estado, a Faculdade de Medicina e a Fundação do ABC. E para encerrar, uma entrevista com o novo presidente desta organização social de saúde, Dr. Marco Antônio Santos Silva. Ou seja, tem informações para todos os gostos. Antes de a gente começar o programa, eu tenho um rapidíssimo intervalo comercial de 1 minuto. E aí sim começam as entrevistas. Até já! Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E depois de tanto fazer arte nesse programa, fazer arte no sentido pejorativo do termo, hoje a gente vai mostrar arte de verdade. Eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui no palco do Centro Cultural São Paulo, essa casa de espetáculos maravilhosa, ao lado de Eric Busoni, diretor de produção de Ricardo III, que retoma as apresentações agora neste 17 de janeiro. E vai até quando, Eric? Nós vamos até 23 de fevereiro. Legal. Até... O Eric Busoni, para quem não sabe, você fez Fundação das Artes, São Caetano do Sul, né? Sim. Quer dizer, e é do Matilde, que também nasceu em São Caetano do Sul e que está com um projeto que... Não sei o que estou dizendo isso não. Quem falou foi Bárbara Eliodoro. Esse monstro sagrado está com 90 anos. Agora se aposentou como crítica de teatro do Globo, mas entende tudo de Shakespeare. E o Eric está com esse projeto maluco e ousado, projeto 39, que é encenar nos próximos anos as 39 peças teatrais de William Shakespeare. É isso, Eric? Exatamente. A ideia do projeto é
É exatamente isso, a montagem de 39 espetáculos, as 39 peças do Shakespeare, num período de 10 anos que, na verdade, eu acho que vai passar um pouquinho, né? Mas essa é a ideia. A gente iniciou o projeto agora, no ano passado, em 2013, com a estreia do Ricardo III. E foi uma temporada muito legal, muito boa, no Teatro João Caetano. E reestreia agora, dia 17, aqui no Centro Cultural São Paulo. É o Chico Carvalho, que faz o Ricardo III, que está indicado ao Prêmio Shell, com a Maiara Magri, com a Aymara Reis, Renata Zanetta, enfim, é um grande elenco, são 14 atores. E acho que é bem legal, venham assistir aí, que está bem interessante, de sexta a domingo. Legal. E como é que foi a ideia dos 39 textos? São 37 mais 2, né? Como é que é esse do Shakespeare? Agora já são os 39 oficialmente considerados os espetáculos, os textos do Shakespeare. A ideia surgiu quando nós montamos a Tempestade, em 2011. Eu e o Alexandre Brasil, que produzimos a Tempestade. Na verdade, a ideia foi dele, e de gerar esse projeto, um projeto inédito na América Latina, de montar as 39 peças, né? Na verdade, não é só montar as 39 peças, é esse olhar latino sobre a obra do Shakespeare, que é considerado o autor no milênio. E, enfim, todas as produções acontecem em São Caetano, lá que surgiu a ideia. Lá nós temos o Universo Cultural da Matilde, que é a sede do grupo, o Centro Cultural. Explica para o pessoal que é Matilde, porque o pessoal vai pensar que é a ex-ministra da Integração, mas não é. Matilde, inclusive, é uma sigla, né? Que é um movimento artístico, como é que é? Você me contou aqui, mas não vou lembrar agora. Sim, é uma sigla. Movimento Artístico para a Transformação, integrado pela liberdade, direitos e entretenimento. Na verdade, é uma grande utopia que nós temos. E ela sustenta e mantém o Universo Cultural da Matilde, que é um galpão de 240 metros quadrados, é o único centro cultural de São Caetano no momento, e é lá que damos início a todas as produções. A Tempestade foi montada lá, o Ricardo III foi todo produzido lá. Infelizmente, a cidade ainda não tem estrutura para segurar uma estreia, então a gente estreia em São Paulo, estreamos em outubro no Teatro João Caetano, agora reestreando aqui no Centro Cultural São Paulo. E um dia ali faremos em São Caetano ali, como a gente sempre leva as produções para lá também. Legal. E a gente espera que logo tenha condições para segurar uma estreia, né? Porque já foi palco de várias apresentações. A própria Fundação das Artes tem uma história toda, formou gente importantíssima, não só para o teatro, mas para a música também. Se a gente pensar em termos de ABC, você estava falando disso, eu estava lembrando do antigo Teatro de Alumínio de Santo André, verdade. Né, que teve uma movimentação fantástica, e a gente está carecendo de investir um pouquinho nessa área de espaço para a cultura no ABC, né? Fugi um pouquinho da entrevista, mas acho que é sempre bom falar disso. Eu concordo com você, acho que precisa. O ABC todo tem uma estrutura, né? Se você for ver, tinha o GTC, o Grupo de Teatro da Cidade, né? Nos anos 60, que Antônio Petrin se formou lá, grandes atores, que era em Santo André. Temos a Escola Livre de Santo André, que é muito conceituada. Enfim, eu acho que o ABC tem estrutura, tem condição, pode viabilizar isso, porque as produções também não só circulem por lá, que é como acontece hoje, mas que possa movimentar, que possa gerar mais grupos, possa viabilizar mais produções como essas que a gente está fazendo lá. Eu acho que é completamente viável, tem estrutura, falta só, na minha opinião, políticas públicas permanentes, de todas as cidades, das 7 cidades, políticas voltadas a isso. Eu acho que se o poder público ali, se a administração pública tiver um olhar mais aguçado para isso, a gente tem total condição. Não tenho a menor dúvida. A gente teve um tempo que tinha um grande ator, agora me foge o nome dele, que foi até secretário de Cultura de São Caetano do Sul. Estou vendo a imagem dele. Agora o nome vai fugir. Mas Milton Andrade, é isso mesmo. Que fazia um trabalho muito legal verdade, ali. A gente precisa retomar isso aí, está aí para as nossas autoridades pensarem um pouquinho. E parece que quem vai participar desse projeto junto com vocês é um outro autor que eu tenho um profundo respeito por ele, de São Caetano. Que é o Vladimir Capella. Isso. O Vladimir Capella está nesse projeto. Tá. O Vladimir dirige Romeu e Julieta, dando tudo certo ainda esse ano. A gente começa a produção do Romeu e Julieta, do Vladimir, que é um dos diretores mais premiados desse país, né? Sim. E que é lá de São Caetano.
da nossa querida São Caetano. E que eu conheci quando com o trabalho de teatro infantil fantástico, Panos e Lendas, aquelas coisas maravilhosas, né? E que nos dá orgulho desse pessoal aí do ABC. Agora, depois de Ricardo III, já tem alguma coisa encaminhada? Já tem a próxima peça aí de Shakespeare? Qual que vai ser? Como é que está esse trabalho? Já, nós fomos contemplados agora com um PROAC, Programa de Ação Cultural, edital da Secretaria de Estado da Cultura. Então a gente já inicia esse mês, mais tardar o mês que vem, Os Dois Cavaleiros de Verona. Outro texto do Shakespeare e, como eu falei, esse ano ainda o Romeu e Julieta do Capela, com o Capela. Com o Capela mesmo. Isso. Eu não podia deixar de mostrar ainda, depois a gente vai mostrar com mais calma, a capa do programa, que não é bem um programa, mas chama Bastidores do Reino, Guerra das Rosas chega ao fim, e ressaltar a diagramação, o trabalho do meu amigo Fernando Valini, que é o meu editor de arte, e para mim é um dos mais importantes. Trabalho bonito isso aqui, né, Eric? O Fernando, a gente trabalhou no teatro juntos, né? O Fernando fez teatro, a gente lá atrás, com o Carlinhos Lira, grande Carlinhos de São Caetano. Nós nos conhecemos na época. E hoje em dia, tudo que eu posso, eu faço com o Fernando, que, na minha opinião, ele tem um trabalho primoroso, acho que ele faz muito bem. E ele gosta, ele curte teatro, então ele entende as duas linguagens. Para mim é muito importante isso. Legal. Quem entende de luz acaba iluminando. Ele que faz a edição da minha revista também, que é a BCD Real, que é fantástico. Agora, só para a gente convidar o nosso amigo telespectador para vir ver aqui o Ricardo III, fala um pouquinho da peça, como é que está esse espetáculo. Nós estreamos hoje, dia 17 de janeiro, estamos todas sextas e sábados às 20h30, domingos às 19h30, aqui no Centro Cultural São Paulo. São ingressos a preços populares, R$20, R$10 meia entrada. O espetáculo, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito, ele tem 2h30. Pode parecer longo, mas venham que vocês vão se divertir. Mas tem um intervalo, né? Exatamente. Nós temos 10 minutos de intervalo, até para o pessoal dar uma espairada, né, na cabeça, muita informação. Eu acho que está bem legal, foi muito bem aceito na primeira temporada que nós fizemos, tivemos um público excelente, inclusive lá nós fazíamos de quinta-feira, às quintas tivemos um público muito bom. Então, eu espero todos vocês aqui no Centro Cultural São Paulo até dia 23 de fevereiro. Então a gente vai mostrar alguns trechinhos aí da peça, para que o pessoal fique com mais vontade de assistir. Eric, a gente vai falar mais vezes, quero acompanhar essa trajetória aí desses... Se eu estiver vivo até lá 10 anos, aí a gente vai mostrar muito das peças de Shakespeare, que, como você disse, o autor do milênio, e quem gosta de teatro e quem aprecia o teatro não pode deixar de ver nenhum desses espetáculos. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, grande abraço, até a próxima. Eric Busoni, diretor de produção de Ricardo III, diretor da Matilde, né? A Matilde, que é de São Caetano do Sul, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, programa que não acabou não. No próximo bloco a gente vai mostrar algumas cenas de Ricardo III. Fiquem atentos, não mudem de canal, que vocês vão ver imagens maravilhosas.
entre o meu belo irmão, Clarence, e o meu querido rei irmão. Como eu sou um irmão falso e traiçoeiro, hoje mesmo Clarence será preso. Ele já foi acusado uma vez de bruxaria. Uma comissão diz que é o mesmo o nome dele e o nome do homem que quis matar os filhos do rei. Mergulhei em projetos, planos e programas no fundo da minha mente. Aí vem Clarence! Irmão, bom dia! Que escolta é essa que te guarda? Sua Majestade, cuidando da segurança da minha pessoa, pediu que me levassem à torre. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora eu estou diante de um rei aqui, preciso até fazer reverência. Cuidado. Esse rei é meio perigoso. Chico Carvalho, que faz Ricardo III aqui no Centro Cultural de São Paulo. Primeiro, obrigado por conceder a entrevista. Como é que é fazer Ricardo III, Chico? É um prazer enorme e um desafio enorme também, né? É o protagonista de um espetáculo que trata justamente da ambição, né? Do que um sujeito pode vir a fazer para conseguir o trono, conseguir a coroa. Então é um trabalho que dialoga também diretamente com a plateia, é um tipo de linguagem que transita do épico para o dramático. Então é um grande jogo de teatro que é oferecido para o espectador também participar. Então acho que participando dessa peça é um grande prazer, né? É um grande jogo. A gente aprende a jogar, né? A essência do trabalho do ator é justamente essa, o jogo, to play. Então é um prazer enorme para mim, né? É uma sorte também muito grande poder fazer esse papel. E, pois é, você me falava que antes você fez Hamlet, mas antes disso não tinha feito Shakespeare ainda. E aí veio na sequência Hamlet e agora o Ricardo III. Ajudou também na construção do personagem ter feito Hamlet antes? Ajudou muito. Eu não fazia o protagonista, né? Eu fazia o Rosencrantz. Ajudou bastante porque a gente trabalhou com um diretor que teve grande parte da sua vida dedicado a dirigir espetáculos em Londres e trabalhar com as companhias de Shakespeare, né? Que trabalham ou que montam essencialmente os espetáculos shakespearianos. Então foi muito bom porque a gente pôde estudar bastante, né? O contexto da obra do Shakespeare, como é que ele procedia, né? Quais eram as ferramentas que ele se utilizava dentro do teatro para comunicar a história para a plateia, né? Num tempo que não tinha internet, não tinha imagem, como é que você faz para as pessoas da plateia visualizarem aquilo que você está dizendo? Então, né? Como você dá substância à palavra? Então, acho que foi um trabalho muito bom, assim, que a gente teoricamente conseguiu ter bastante substrato e também o espetáculo, né? O anterior foi muito bacana. Então foi uma coincidência vir o Ricardo III na sequência do Hamlet. Então, e pela tua empolgação, estou vendo que se vier mais convites aí para esse projeto 39, que é um projeto ousado, com certeza você vai estar nesse barco aí, enfrentando outras tempestades aí pela frente. Mas eu só faço o protagonista, brincadeira. Eu tô aí, eu adoraria. Tá dando uma de Ricardo III aqui. Brincadeira, adoraria. Acho que já pensou, né? Você ter um tempo da sua vida para se dedicar talvez ao maior dramaturgo que já existiu, né? Acho que é o sonho de todo mundo, de todo ator, de você poder literalmente experimentar esses desafios todos. Acho que só para reforçar, acho que essa é uma iniciativa desses produtores, né? Do Eric e do Alexandre, muito muito legal, assim, que a gente precisa o tempo inteiro reforçar, né? Precisa se montar os clássicos sempre. Né, tanto para os atores que precisam interpretar personagens clássicos, como para a plateia que precisa ouvir essas histórias, porque elas são contemporâneas, né, por isso que são clássicos. E você falou da plateia, da relação com a plateia, na primeira temporada aí, que foi lá no João Caetano, né? Como é que foi a relação com o público? Como é que foi a reação do público nessa interação? É muito legal. É muito legal porque o diálogo não é metáfora, não. O diálogo é direto com a plateia. Então, os personagens muitas vezes dizem, olha, tudo bem? Como está aí, né? Eu vou fazer isso. Na sequência vai vir aquilo. Então, ou aconteceu isso comigo, portanto, eu recebo dessa forma. Então, é olho no olho do espectador, né? E quando você tem uma história legal, porque a base disso é a história. A história é muito legal, né? Então, quando a história é boa, o texto é bom, né, basta você ter esse trabalho de dar consistência para as imagens e de fazer a trama se movimentar, que o espectador vem. Né? Essa é uma questão muito importante também. O espectador que vai para o teatro quer participar.
né, quer estar junto da história. Essa bobagem de que, né, não me afeta, que faça o seu trabalho aqui e não me incomode ali, isso não existe. Não existe esse distanciamento aí. Ou até a gente pode pensar que existe por conta dessa ditadura aí, da imagem, né, que faz com que o telespectador fique muito distante de quem está do outro lado. E quem está do outro lado não recebe a reação de quem está assistindo. Então, eu acho que é um exercício fundamental, assim, você falar para a plateia que a gente aqui está contando uma história, sabe? Acho que todo ator devia passar por essa experiência para ver que é um terreno muito concreto. É muito concreto. O teatro é muito concreto, né? Tem um palco aqui, as pessoas estão ali, e é dentro dessa precariedade que a coisa se dá. E quando ela se dá, é um paradoxo isso, né? Quando ela se dá, ela se torna muito potente. Muito mais potente se você fosse mentir para eles, né? Isso aqui, né, nós não somos quem somos e somos figuras que apareceram aí de repente. Não, somos atores contando uma história a partir dos personagens. E quando o público está afim, né, porque o público tem que estar afim também disso, e na maioria das vezes ele está. É cativante, assim, é empolgante para nós. A gente termina a peça com o nariz no chão, né, porque é um esforço enorme em todos os sentidos, todos, né, fazem um trabalho muito, muito vigoroso. Mas é uma lavagem de alma. Assim. A gente acredita fielmente de que o teatro comunica, ainda hoje, na nossa vida maluca de tecnologia. Ainda bem. Chico, a gente vai conversar mais vezes. Obrigado por essa entrevista e sucesso aí com o espetáculo. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Chico Carvalho, Ricardo III, conversou com você, amigo telespectador. A gente continua por aqui, conversando com o diretor, com atores, com atrizes, mostrar um pouquinho mais desses bastidores de Ricardo III aqui no Centro Cultural de São Paulo. Espero que você não troque de canal, a gente volta já já. Eduardo, teu filho, nosso rei, está morto. Chore pelas antigas, pelas crianças indefesas que a inveja emparedou dentro dos teus muros. Berço severo para crianças tão pequeninas. Ama cruel e áspera, carrancuda amiga de infância, antiga companheira de brincadeira para tão ternos príncipes. Cuida bem dos meus bebês. A minha dor desesperada diz adeus às pernas. Afastem-se! Chore! Primo Buckingham! Meu soberano! A tua mão! Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Agora eu vou deixar todo mundo morrendo de inveja aí do outro lado, conversando com essa grande atriz, Maiara Magri, a Rainha Elizabeth aqui no Ricardo III, né, Maiara? Pois é. É uma rainha um pouco... vive problemas assim de perdas de filho e de marido, então ela é um pouco trágica, mas difícil de fazer, mas muito gratificante. E como é que é retomar a temporada agora, aqui no Centro Cultural São Paulo? O espaço é diferente, né? A gente está vendo aqui que o palco avança para a plateia, essa relação. É gostoso fazer um espetáculo aqui, né? É gostoso, eu já trabalhei aqui outras vezes e a barriga está gelada do mesmo jeito. Porque ainda dá isso? Dá, com certeza, é uma outra estreia. Ai, tem algumas diferenças, não muitas, mas, gente, não dá para explicar. Você fica assim... Parece que você está estreando uma peça nova, porque passou um tempo, foi Natal, Ano Novo, e agora a gente está retomando. Aí a gente ensaiou de novo, você tem que retomar e num espaço diferente, que a voz muda, né? A luz muda, essa plateia é bem mais perto do palco. Então, a gente ainda não sabe como vai ser essa relação, sabe? Muda bastante.
Mas com certeza vai ser ótimo, porque do jeito que o espetáculo está concebido, está preparado, o projeto, de uma forma geral, eu até queria que você falasse um pouquinho disso. Eu estava lendo o texto da Bárbara Eliodora, né, que eu tive a felicidade de conhecer, até de brincar de teatro com ela na faculdade. Eu fui dirigido por ela numa peça. Mas Shakespeare sempre é essa figura inspiradora, emblemática. Esse projeto de 39 peças do Shakespeare é uma ousadia e tanto, não é, Mayara? Os meninos são bem corajosos, mas eu acho que da mesma forma que a nossa saiu de uma forma tranquila e se fez o espetáculo, eu tenho certeza que eles têm garra para fazer os outros, porque é uma equipe que trabalha muito bem. A gente teve a sorte de ter o Lazarato, né, como nosso diretor, eu conheci agora, mas também ele é maravilhoso. Ele é muito tranquilo, eu até falei que se eu fosse diretor eu ia estar morrendo agora de nervoso. Mas então a gente, assim, é meu segundo Shakespeare. Eu estreiei com Ofélia. Eu quase morri, porque eu acho que uma menina de 20 anos não tem ainda, sabe, uma bagagem para fazer Ofélia. E a gente faz, né? É bem difícil, é. Agora, a rainha também não é fácil, mas tudo que o Shakespeare escreve tem um sentido e todos os silêncios têm sentido. Então, eu fico, às vezes, em cena, eu estava falando hoje para o Marcelo, fico em cena assim, mas você não pode relaxar, você fica o tempo todo, são 2h30 que você tem que estar atenta, tensa e na personagem, porque tudo acontece e você tem que estar naquele acontecimento. Então, não é assim, vou lá fazer uma pecinha. É uma peça difícil. Legal. E aí o público pode ter certeza de que, vindo aqui ao Centro Cultural São Paulo, vai encontrar isso quando você fala que está com friozinho na barriga na reestreia, né? Isso é legal porque mostra o compromisso profissional da atriz, do ator, o respeito para com o público, para com o texto, né? Para com o trabalho. É isso que dá esse nervosismo legal. Mas o público pode ter certeza de que vai encontrar um espetáculo muito bom. É isso que eu quero dizer, porque assim, quando às vezes você pensa, Shakespeare é um texto muito distante, e o nosso teve essa alegria, porque é um texto muito bem traduzido, a gente tem alguma certa dificuldade, mas a gente passa muito bem para o público e é acessível. O público gosta, ele acompanha a nossa peça. Não é uma peça que você fala, ai, que difícil, não. Então, o público é levado durante a peça e, quando termina, eles ficam assim maravilhados. E essa é a nossa função, né? Eu acho que é, a cada dia e a cada espetáculo, modificar pelo menos uma pessoa que esteja na plateia. Depois dessa explicação, não tem como deixar de vir assistir aqui. Obrigado, Mayara. Até a próxima e boa peça. Obrigada. Tchau. A gente conversou com a Mayara Magri. Daqui a pouco eu vou conversar com o Marcelo Lazarato, o diretor de Ricardo III. voltarão a ti transformadas em pérolas do Oriente, pagando um empréstimo com juros de 10 vezes o dobro do contentamento. Vai então, minha mãe, a tua filha, e põe no coração dela a chama da ambição da soberania. E quando este meu braço tiver castigado Buckingham, voltarei coroado de louros e levarei a tua filha para a cama de um conquistador. A ela entregarei a minha glória e será ela César de um César, a única vitoriosa.
O dia é nosso. O cão sangrento está morto. Bravo, Reixo. Cumpriste bem tua missão. E que os herdeiros deles, Deus, assim seja a vossa vontade, enriqueçam os tempos vindouros com suave paz, sorridente abundância e dias de prosperidade. Que os traidores não vivam a fartura dessa terra, para que não atraiçoem a paz alcançada. Que regresse a paz e viva aqui por muito tempo. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora para encerrar essa reportagem aqui sobre o Ricardo III, a gente já conversou com o Chico Carvalho, com a Maiara Magri, com o Eric Busoni. Eu falo com o diretor do espetáculo, o Marcelo Lazarato. Marcelo, como é que é dirigir o Ricardo III hoje? É a reestreia, né, aqui no Centro Cultural São Paulo. Olha, essa é sempre uma pergunta que se faz, né? O quanto que o Shakespeare é contemporâneo ou não, né? Eu acho que todo clássico só é um clássico porque trata de temas e traduz aspectos humanos profundos que são eternos. Então, acho que Shakespeare, enquanto não superarmos a metáfora shakespeariana em todas as suas matizes, ele será contemporâneo. Então, dificilmente um espectador assiste essa montagem de Ricardo III e não faz comparações com a nossa realidade nacional. Então essa foi uma preocupação que eu não tive no espetáculo. Entendeu? Nem precisa, né? Nem precisa ter essa preocupação de tentar atualizar, tentar criar símbolos da nossa realidade brasileira, com os nossos problemas políticos, sociológicos, porque fica muito evidente, né? A luta pelo poder, né, se dá em qualquer época, em qualquer tempo. As falcatruas, as ambições desmedidas, as cobiças, as puxadas de tapete que tem nessa peça, né? Isso está presente na nossa realidade, está presente muito próximo da gente, muitas vezes, no nosso círculo de relações, né? E nas esferas políticas, não há dúvida nenhuma, a gente vê os noticiários isso todos os dias, né? Então, é por aí. Eu acho que montar o Ricardo III hoje em dia é, de fato, continuar contribuindo para uma melhor compreensão, né, das contradições, das mazelas humanas, dos anseios, né, para ver se aos poucos a gente vai se entendendo melhor. E contar com um grupo de atores, como esse que você está contando, a gente acabou de conversar com a Maiara aqui, conversar com o Chico Carvalho, a gente vê a entrega deles, a disposição. A Maiara, com toda a experiência dela, vir aqui e dizer que está com friozinho na barriga nessa reestreia. Aí a Mara Reis também, que está nessa... Quer dizer, você está com um timaço aí, né? Isso é bem bacana do projeto. A gente conseguiu reunir uma equipe em todos os níveis, né? Pessoas que estão completamente voltadas para ele, percebem, sentem a importância deste momento, não é? Não é um projeto qualquer, acho que é um projeto bem cuidado, que está proporcionando a quem faz e a quem assiste, né, um trabalho de qualidade. Então, eu acho que quando a gente se percebe envolvido nisso, dentro disso, a gente quer dar o nosso melhor, não é? E Shakespeare puxa, ou seja, se você relaxa um pouquinho, ele passa por cima de você. Então os atores, os técnicos, a equipe toda, né, percebe que tem que dar o seu melhor para conseguir dar conta do cara. Eu estava lendo aqui no texto do programa a apresentação da Bárbara Eleodoro, que é uma crítica... Aliás, agora se aposentou, né? Para a sorte de vocês. Não sei, eu acho que não. Assim, eu tive algum contato com a Bárbara uns anos atrás. Ela veio participar de umas palestras sobre Shakespeare que eu organizei. E eu realmente gostaria de tê-la como crítica desse trabalho. Eu gostaria, porque ela realmente entende muito, né, do autor, do bardo, e ela tem um conhecimento assim de detalhes, assim, sabe? Então, mostrar uma peça que eu dirigi, né, a partir desse ponto de vista que eu estabeleço aqui, essa cenografia, por exemplo, que é esse tablado que rompe a quarta parede do palco italiano, se debruça sobre o espectador exatamente para deixar as claras, né, deixar revelado todas as armações políticas. Eu acho que intuo que ela gostaria. Sim, não tenho a menor dúvida. Agora, ela mesmo fala da ousadia desse projeto 39. São
cerca de 800 personagens, aí é uma loucura. E nas mais diferentes situações, né? Você já falou da realidade que o Shakespeare mostra no trabalho dele, em toda a obra, e são coisas diferentes, são realidades diferentes. Como é que você avalia essa ousadia desse pessoal? Eu acho louvável. Eu acho que ousadias como essa chacoalham os meios de produção, porque é tão difícil montar peças hoje com um elenco grande, não é? A maioria dos espetáculos que você for ver tem um elenco reduzido, porque não se consegue meios para se fazer, né? Então isso aqui exige uma equipe de 20, 25 pessoas trabalhando diariamente sobre ele, né? Isso chacoalha o meio de produção e aí mostra, gente, é possível fazer, não é? Vamos sair dessa inércia. Eu sei que as condições são difíceis, mas se a gente trabalhar junto, trabalhar em equipe, né, ir para cima, a gente consegue realizar coisas assim. Então, esse projeto está completamente na contramão do que está estabelecido, não é? Então, essa é a maior ousadia. E, por ser Shakespeare também, ou seja, se conseguirmos montar todas as peças mesmo, e vamos conseguir, de alguma forma, eu acho que o escopo da humanidade vai estar deflagrado em 10 anos, ou seja, aí venho assistir para entrar em contato com isso. Marcelo Lazzarato, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Diretor-geral de Ricardo III, Marcelo Lazzarato, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, programa que não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, nessa solenidade de posse na Fundação do ABC, na Faculdade de Medicina, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Quioro. Discursos bastante contundentes, bastante... até o Adilson, né, o doutor Adilson, diretor da faculdade, exaltou aí a democracia dos discursos, mas acho que é nesse embate de ideias que se faz uma instituição cada vez mais forte, uma instituição que caminha para meio século de existência de trabalho e que deve ampliar ainda mais sua atuação nesses próximos anos, né, secretário? Olha, em primeiro lugar, um prazer falar com você, com seus telespectadores. Eu acho que uma instituição só chega aos 47 anos pujante como a Fundação se ela for arejada, se ela tiver essa possibilidade num ambiente sereno, tranquilo, da apresentação de ideias, do debate. Você vê que praticamente todas as pessoas que tiveram a oportunidade de se dirigir, dirigir algumas palavras, elas apresentaram de alguma maneira, primeiro, um profundo reconhecimento à excelência da Fundação do ABC. Então, nós estamos partindo de um pressuposto que é uma instituição séria, todos nós, é um consenso, instituição séria, qualificada, que tem tido um papel de altíssima relevância pública, social, tanto no campo da gestão, da atenção à saúde, como no campo da formação de recursos especializados para a área da saúde. A outra coisa é o seguinte, como uma instituição dessa se coloca à disposição de se reinventar, de assumir o desafio da inovação, e uma inovação que não é jogar para fora tudo aquele seu acúmulo, a sua tradição, mas ao mesmo tempo se areja, ela consegue pensar o futuro, planejar os próximos passos. Então, cada ciclo democrático de rodízio dos seus dirigentes permite à Fundação do ABC exatamente se repensar, traçar novos pontos, novos objetivos do ponto de vista do planejamento. E acho que isso é fundamental, inclusive para perceber
os encaminhamentos, as indicações que as prefeituras, o governo do estado, o Ministério da Saúde, que são os órgãos que têm a responsabilidade de formular a política de saúde, dão para que a Fundação, na qualidade de uma ferramenta potente de gestão, possa se adequar. Não é a Fundação que vai formular a política de saúde para a região do Grande ABC, mas se ela estiver conectada com aquilo que os 7 prefeitos, que o consórcio intermunicipal, que o governo do estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras, vem desenvolvendo, a gente vai ter na Fundação cada vez mais uma parceira para enfrentar os nossos problemas e para, naturalmente, qualificar aquilo que vem dando cada vez mais, aquilo que vem dando certo, que é, na minha opinião, o panorama mais importante que essa fundação tem, né? Tanto é verdade que eu acompanho esse trabalho muito de perto nesses últimos 5 anos e eu só vejo crescimento, qualificação, consolidação dessa imagem positiva da fundação, tá certo? E uma instituição aberta à diferença e aberta a repensar o futuro. E o reconhecimento maior da importância da fundação nesse trabalho não poderia ter sido outro que não. O senhor acaba de entregar, junto com o prefeito Luiz Marinho, a presidente Dilma Rousseff, o maior hospital público da região, um hospital de ponta, hospital de clínicas de São Bernardo. E tanto o senhor, enquanto secretário de saúde, quanto o prefeito Luiz Marinho, colocaram a gestão na mão da Fundação do ABC. Essa é a prova de reconhecimento e da confiança nesse trabalho, né? Não tenha dúvida. Se nestes 5 anos a Fundação fosse um problema e não uma solução para a Prefeitura de São Bernardo, né, nós que tivemos capacidade de planejar cada passo desse hospital, não só a infraestrutura, a obra arquitetônica, a compra de equipamentos, a operação, o processo de funcionamento de um complexo hospital, um hospital fantástico, qualificadíssimo, né? Nós não investiríamos na Fundação do ABC como a nossa parceira se a gente não tivesse segurança. Por quê? Porque uma coisa que nasce com toda a possibilidade de se estruturar da maneira mais adequada do mundo, como é o caso do HC, ele precisava de uma parceira responsável, confiável, e a gente encontra isso e vamos continuar encontrando na Fundação do ABC, até porque é extremamente importante, nesses 47 anos de história, nós não nos sentimos parceiros. Efetivamente, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul são donos da Fundação, são os instituidores. Os prefeitos são muito responsáveis, se sentem comprometidíssimos com a Fundação. Então, ela estabelece a parceria, à medida que estabelece um contrato para poder repassar recursos, estabelecer que tipo de serviço ela vai prestar, mas, objetivamente, né, é uma fundação pública de direito privado, porque ela é uma fundação que pertence aos nossos 3 municípios. Então, nós temos assim... Eu digo isso com muita tranquilidade, porque 5 anos depois, né, como responsável pela pasta da saúde, não dá mais para ter dúvida, certo? Mesmo reconhecendo que nós temos, claro, sempre coisas para melhorar, mas que a Fundação do ABC é uma ferramenta de gestão. Essa semana eu recebi um telefonema do secretário de Curitiba, grande amigo, município que é referência na saúde para o nosso país em várias áreas, querendo vir conhecer a experiência, como é que nós estamos lidando. Por quê? Porque já começa a haver um consenso em vários cantos do Brasil que a experiência do ABC, tendo a Fundação do ABC como parceira, é uma experiência que precisa, é um case de sucesso. Ele precisa ser observado. Nós não podemos desprezar isso. Todo o avanço do sistema de saúde que nós temos em São Bernardo de 2009 para cá, eu tenho convicção do que eu estou falando. Não seria possível se nós estivéssemos lidando puramente na administração direta, estatal, tradicional. Se nós não tivéssemos essa capacidade de introduzir modernos mecanismos de gestão pública, com controle público, mas não estatais, né? Muito mais desburocratizados, eficientes, etc. Não é nenhuma panaceia, não resolverá todos os problemas do mundo, mas é uma baita ferramenta de gestão. Secretário, vamos marcar uma visita ao hospital. Eu já fui visitar, já mostrei no programa alguma coisa, mas eu gostaria de uma entrevista. Eu acompanhei a explicação quando o doutor Davi Wip esteve lá, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Luiz Marinho, o senhor explicando cada detalhe, passando de andar por andar. Eu acho que aquilo precisa ser mostrado para a população e o programa se coloca à disposição. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, mas eu espero que a gente possa marcar isso aí para mostrar essa maravilha que foi feita em São Bernardo, que não é só para São Bernardo, é uma maravilha para o Brasil, porque é um hospital de referência para o Brasil inteiro. Vamos lá. Bom, primeiro porque, claro que é uma paixão você participar da implantação, concepção,
a obra, e depois a inauguração e agora o processo de implantação do hospital de verdade, mobiliza muito as nossas emoções, né? Mas eu acho que é importante mostrar ao telespectador o conjunto de detalhes, a concepção, a humanização, porque de fato o Hospital de Clínicas hoje é uma referência. Eu recebi recentemente uma ligação de um amigo que é dirigente de uma secretaria nacional no Ministério da Saúde, e ele disse o seguinte: hoje quem quiser implantar um hospital público ou privado, veja bem, público ou privado no Brasil, não tem como deixar de conhecer o Hospital de Clínicas de São Bernardo, não para copiar, mas para poder dialogar sobre essas inovações na área da gestão, do cuidado, da administração hospitalar que estão sendo implementadas, né? E acho que isso é importante porque beneficia as pessoas e as famílias lá assistidas. Dá condições para os profissionais, do médico ao profissional de enfermagem, exercer a sua profissão numa condição muito adequada, ou seja, conflui interesses para produzir uma saúde cada vez melhor. Logo, logo a gente vai mostrar. Obrigado, secretário. Até lá. Muito obrigado. Secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Quioro, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, programa que não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nessa solenidade de posse do novo presidente e vice da Fundação do ABC e do novo diretor e vice da Faculdade de Medicina do ABC, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com um ex-aluno dos mais ilustres, o secretário de Estado da Saúde, Dr. Davi Everson Wipp. Dr. Davi Wipp, o senhor sempre presente nessa solenidade, honrando a tradição de ex-aluno aqui, né? Pois é uma honra muito grande poder voltar à Faculdade de Medicina, onde eu tive várias funções. E uma que mais me honra é que eu, por 2 mandatos, fui presidente da Atlética. Eu sou da 2ª turma e estava até falando para os alunos, olhem os troféus, uma boa parte foi a minha turma. Mas é realmente uma honra voltar agora numa posição de secretário de Estado, mas sempre com o coração muito voltado para a região e para a Faculdade de Medicina da ABC. Eu acho que é uma faculdade que completará 45 anos, uma história muito bonita e, mais do que isso, um futuro muito promissor. Da nossa parte, da parte do Governo do Estado de São Paulo, um apoio total, não só à faculdade, à fundação, mas à região, entendendo que esta é uma região que deva ser um exemplo, não só para o Estado, mas para todo o país. Ótimo. E o senhor, logo que assumiu a pasta, já demonstrou esse carinho e esse apreço pela Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina hoje já tem o Hospital Mário Covas como um hospital escola, que era um antigo sonho de toda a comunidade acadêmica, professores, alunos, e isso deve ser consolidado ainda mais nesse ano com o recurso que o senhor anunciou aí no seu discurso, aportes que vão vir. Tudo isso vai, além de melhorar o ensino, também aprimorar o atendimento à população, é isso? Pois é, uma coisa que eu sempre acreditei e cada vez eu renovo essa minha crença, é que quando você faz ensino e pesquisa, você refina o atendimento. Você gabarita aquilo que é fundamental, que é o apoio à população mais carente. Então, esta é a visão do Governo do Estado de São Paulo, é a visão do governador Geraldo Alckmin, de enaltecer, privilegiar, compor aquilo que nós dispomos.
A Faculdade de Medicina do ABC é uma liderança nacional, então ela tem que ser apoiada. Ora, não existe faculdade de medicina sem um hospital. Nós temos um hospital de Estado, com a competência do Mário Covas, e uma faculdade de medicina, nada mais lógico do que essa associação. Secretário, nós vamos conversar mais vezes. Estou acompanhando o trabalho. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Com muito prazer, estou sempre à disposição. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Davi Wipp, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui cobrindo essa solenidade. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, para concluir essa reportagem na cerimônia de posse na fundação do ABC, eu converso com o presidente empossado, Marco Antônio Santos Silva. Que solenidade concorrida, hein, presidente? Opa, graças a Deus, foi muito bem. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Agora, até o professor Adilson, diretor da faculdade, ressaltou o aspecto pluralista e democrático, com pronunciamentos diferentes e defendendo vários aspectos que às vezes parece entrar em choque, mas na verdade eu acho que eles acabam se coadunando. Eu falei com o secretário Davi Wipp, que reforçou o compromisso do governo do estado com a fundação do ABC, com o secretário de São Bernardo, Arthur Quioro, que estava representando o prefeito Luiz Marinho, e que aproveitou até para dar uma cobrada em todo mundo aí que tem que colaborar com a fundação. Isso aí dá uma força maior para assumir um desafio grande como esse, né? Não, com certeza. Eu acho que se nós pararmos para analisarmos o conteúdo de todos os discursos, eles focaram sempre o quê? O fortalecimento da fundação. Então eu acho que isso é fundamental. Nós temos uma fundação sólida, forte, competitiva, com os seus colaboradores todos motivados, bem treinados, bem qualificados, para cada vez mais nós mostrarmos o quê? Um bom serviço para a comunidade, que é o munícipe, né? É o povo, é quem detém o poder de uso do nosso serviço. Então eu acho que a fundação está no caminho correto. Natural, nós temos que fazer parar algumas arestas, mas que nada significativo. Eu entendo que um fator que no meu discurso foi forte é a receita. Realmente nós temos uma grande responsabilidade por um pequeno valor de receita. Então nós precisamos nos precaver contra isso. Eu acho que o futuro foi um alerta para o futuro da fundação. Como o próprio Quioro também chamou atenção para que as prefeituras não podem ficar devendo para a fundação, porque a fundação não é um banco, a fundação é uma prestadora de serviço na área de saúde. E, portanto, ela precisa receber a verba para poder utilizar bem essa verba. E que para que o telespectador, a população tenha noção, o senhor citou números aí altamente expressivos. No último biênio, ou seja, nos últimos 2 anos, 16 milhões de consultas e atendimentos, 31 milhões de procedimentos. Quer dizer, é uma quantidade para a gente imaginar que a população do ABCD tem 2,5 milhões de habitantes. Olha, em 2 anos atendeu quase 10 vezes, 15 vezes. Em alguns casos 15 e outras vezes 10 vezes. Entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Né? A responsabilidade é grande. Para isso nós temos, só assumir responsabilidade não basta. Nós temos também que ter o benefício dessa responsabilidade de repassar. O que é importante, assim, a receita quando entrar para a mantenedora, ela vai repassar em qualificação, em gestão melhor para esse serviço. Então eu acho que isso é importante, porque a OSS dá uma economia muito grande para as prefeituras e ela tem que se beneficiar para que ela possa continuar tendo qualidade na prestação de serviço e crescer. Como todos alertaram, o crescimento tem que ser feito com sustentabilidade. E é onde nós temos isso? No ser humano que está conosco, nos nossos colaboradores, tem que estar mais qualificados. A nossa gestão vai focar muito isso. Eu tenho que ter gente qualificada, treinada, reciclada, para que possa estar sempre atento a todos os desafios. E sempre levando esse recado para os verdadeiros donos, como o senhor citou no discurso, que são, no caso, os moradores das prefeituras de Santo André, São Caetano, São Bernardo. Eles têm que saber que eles são os donos dessa fundação. Da fundação. Isso é importante. Nós vamos fazer, inclusive, um trabalho junto ao nosso setor de marketing, para que ele possa realmente mostrar à população desses 3 municípios que eles são os donos. Não é porque a fundação está sediada aqui, é uma sede, é um negócio físico. Porque o nosso trabalho está em São Caetano, nosso trabalho está em São Bernardo, nosso trabalho está em Santo André, e em outros municípios, mas nesses 3 principalmente nós estamos muito fortes.
Então, se vislumbra aí, inclusive, São Caetano, o gerenciamento do hospital São Caetano. Quer dizer, então, eu acho que o munícipe tem que entender que a Fundação Santo André, eles são donos dos 3 municípios. E nós prestamos serviço para outros municípios. Nesses outros municípios nós estamos o quê? Apresentando a nossa experiência, a nossa expertise para que também lá haja qualidade. Então, nós estamos abertos a isso e a nossa população, como você bem disse, precisa ter conhecimento que ela é dona. Nesse período, nesse biênio agora, quem está na gestão? São Caetano, através do meu nome, Marco Antônio. Quem esteve 2 anos atrás? Maurício Mendes, através que representou São Bernardo. E no futuro nós vamos ter, então, Santo André. Né? Então, eu acho que isso é importante a população saber e vai ter conhecimento disso através de uma campanha que nós vamos fazer de marketing. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Sucesso nesse trabalho. Obrigado. O presidente Marco Antônio Santos Silva, da Fundação do ABC, conversou com você aqui na solenidade de sua posse no comando dessa importante organização social de saúde de todo o Brasil. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada entrevista, cada bloco desse programa e por isso eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!